versículo 38. E leremos também o capítulo 11, o versículo 1. Se você tem a Bíblia, e abra a palavra de Deus nesse momento, nesta escritura sagrada. Hebreus 10 e 38. Está escrito assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Os irmãos podem repetir este versículo comigo? Vamos lá? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Vamos ler o versículo, capítulo 11, verso 1? Vamos lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Queiram tomar os vossos assentos. Deus vos abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, sem dúvida alguma, o motivo de todos nós entrarmos nesta casa sagrada, ou casa de oração, é por causa de que em nosso coração, em nossa alma, existe fé. Fé em acreditar nesta palavra que nós acabamos de ler no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Esta epístola aos Hebreus, quando o escritor, que não é conhecido o nome dele nesta epístola, mas quando ele a escreveu, o objetivo da mesma foi falar sobre a superioridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de tudo aquilo que o homem já havia conhecido sobre as coisas de Deus no Antigo Testamento. O escritor aos Hebreus fala sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, em relação ao próprio Moisés, que é o legítimo representante da lei, ao sacerdócio levítico, e aí o escritor vem falando sobre a superioridade de Cristo. Quando ele chega aqui no capítulo 11, ele faz uma exposição longa sobre a importância da fé. E é interessante que quando o escritor escreve este texto, ou este versículo que nós lemos no capítulo 10, verso 38, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, o escritor fala como se o próprio Deus estivesse falando comigo e com você. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu acredito que todos nós que viemos à igreja nesta noite, à casa do Senhor hoje, de alguma forma nós entramos aqui porque nós queremos agradar a Deus, o Criador das nossas vidas, aquele que o salmista diz que Ele nos dá a vida, Ele nos dá a respiração e todas as coisas. Nós devemos tudo a Deus. Ana, no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, Ana diz que o Senhor é quem exalta e o Senhor é quem abaixa, o Senhor enriquece e o Senhor empobrece, o Senhor faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela também. E Ana continua dizendo: porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre eles o mundo. Então nós devemos tudo a Deus. Se nós viemos aqui hoje, nesta noite, nesse culto, é porque de alguma forma nós queremos agradar a este Deus, que nós devemos a Ele todas as coisas, devemos a vida a Ele. E o que é que o Espírito Santo de Deus diz para a minha alma e para a tua alma? O justo viverá pela fé. E diz o Senhor dos Exércitos: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esta é uma expressão que está lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Abacuque. Essa mesma expressão, justo viverá pela fé,
Não sei se vocês sabem que é o único lugar na Bíblia Sagrada que existe a palavra fé no Antigo Testamento. Nós encontramos muito fé no Novo Testamento, mas o termo fé no Antigo Testamento é somente em Abacuque, no capítulo 2. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, o Senhor diz: a minha alma não tem prazer nele. Eu me lembro quando eu era criança aqui dentro desta igreja, o então pastor Albino Gonçalves Boaventura era pastor desta igreja. E naquela simplicidade do pastor Albino, às vezes passava por aqui algum homem de Deus, algum transeunte, algum missionário, e o pastor Albino dava oportunidade para essa pessoa e dizia assim: nós vamos ouvir o irmão fulano de tal, que está passando por aqui, e eu quero dizer para os irmãos que esse homem vive pela fé. E eu ficava encabulado com aquilo, eu ficava perguntando: como é que é esse negócio? Esse irmão vive pela fé. Depois que a gente cresce, que a gente começa a estudar a Bíblia Sagrada, então nós descobrimos o que é viver pela fé. Como é que eu e você podemos hoje, nesta noite, saber se eu estou vivendo pela fé ou não? Interessante, nós precisamos saber disso. Será que todos que estão aqui nesse auditório, você compreende isso? O Senhor diz para você hoje: o justo precisa viver pela fé, e se você recuar em viver pela fé, minha alma se entristece contigo, ou minha alma não tem prazer na tua vida. Eu quero colocar aqui pelo menos 3 premissas básicas, ou 3 premissas principais, que eu acredito que se nós estivermos cumprindo isso em nossa vida, nós podemos dizer que vivemos pela fé. Primeira delas: viver pela fé é viver nesse mundo dependendo única e exclusivamente de Deus. É nós vivermos nesse mundo e não confiarmos em tudo aquilo que o mundo porventura oferece de efêmero. O mundo tem os seus prazeres, o mundo tem as suas riquezas, o mundo tem os seus socorros vis, mas existe um povo na face da terra que tem depositado a sua confiança no Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus, o salmista, em sua expressão poética, ele diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós porém faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. O próprio salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se você entrou nesta casa e você não confia na casa que você tem, no emprego que você tem, nas riquezas que você possui, na sua intelectualidade, nem na sua juventude, mas se a sua confiança está posta em Deus, você pode começar a dizer: eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Tiago diz assim: nenhum homem, nenhuma pessoa pode dizer: amanhã eu vou a tal lugar assim, assim. Não, se Deus nos permitir, se Deus quiser, amanhã eu vou a tal lugar. Por quê? Porque a nossa dependência está nas mãos dEle. Nas mãos dEle. A vida do homem, o fio de existência de qualquer ser humano está nas mãos de Deus, nas mãos do Todo-Poderoso. Então viver pela fé, irmãos, é depender de Deus, de Deus. Jesus Cristo diz: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre de espírito? É aquela pessoa que depende de Deus. Senhor, sem a tua graça em minha vida, eu não sou nada, eu não vou a lugar algum. Glória a Deus. Eu estou falando com gente intelectual aqui, eu estou falando com gente bonita. Nós temos muitas moças e rapazes bonitos aqui. Estou falando com gente que às vezes possui bens materiais, mas se a tua confiança estiver posta em Deus, e você colocar tudo isso como tão somente esterco ou coisas aqui desta terra e que ficarão aqui nesta terra, mas se você estiver confiado no Senhor, isso é maravilhoso. Isso é viver pela fé. Glória a Deus. O que podemos dizer que é viver pela fé? Em segundo lugar, viver pela fé é vencer o pecado na carne. Nesse corpo que nós estamos sujeitos a pecar, sujeito ao pecado. Mas quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, ou quando nós abraçamos a salvação, que o escritor aos Hebreus diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação que Deus tem proporcionado para todos nós? Como escaparemos nós?
Sabe, irmãos, sabe, igreja, jovens que aqui se encontram, o mundo, os prazeres do mundo são muito grandes. Os pratos que Satanás coloca diante de nós são apetitosos. O pecado é um engodo, o pecado é um engano, e muitas pessoas têm entrado por esse caminho do engano. Mas há um povo diferente, há um povo que está caminhando na contramão daqueles que têm abraçado os prazeres efêmeros desse mundo. Há um povo que tem caminhado para a igreja de Deus e tem santificado as suas vidas. Há um grupo de jovens, eu não diria que é um grupo, são milhares de jovens do mundo inteiro. Por sinal, eu gostaria de dizer aqui que a maioria das pessoas que vêm a Cristo em todo o globo terrestre são jovens. Isto é para que o inferno esteja assim bem assustado. A maioria das pessoas em todo o globo terrestre que aceitam a Cristo como Salvador todos os dias são pessoas jovens, que estão dando as costas para o pecado, que estão dizendo: eu não vou mais entrar no engodo do pecado, mas eu vou viver pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. O mundo está oferecendo aí as mentiras, os prazeres, os entretenimentos que muitas vezes não agradam a Deus. O mundo está oferecendo e as corrupções. São tantas oportunidades e tantas portas que às vezes parecem tão bonitas para que a pessoa venha ganhar um lucro muito grande, mas você entra por um caminho que não agrada a Deus. Nós temos dito aqui que toda pessoa que serve ao Senhor de verdade, ela sabe aquilo que Deus ama e aquilo que Deus aborrece. O apóstolo São Paulo tem um texto em 1 Coríntios que diz assim: 2 caminhos eu coloco diante do homem. Aí está conosco nós seguirmos o caminho do bem, o caminho que agrada a Deus, que faz a vontade de Deus. O que é viver pela fé? É dizer não ao pecado. Não ao pecado. Hoje, durante esse culto, ou através deste culto e desta palavra, o Espírito Santo de Deus está falando com pessoas aqui. O Espírito Santo de Deus está falando fundo na alma de alguém aqui, para que você deixe essa vida que não tem agradado a Deus e passe a viver pela fé. Viver pela fé, santificar a nossa vida na presença do Senhor. O Senhor virá buscar um povo aqui na terra, e Ele virá buscar um povo santo, um povo especial. A Bíblia diz que um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que tem dado as costas para toda a oferta que o mundo oferece e tem caminhado pela fé juntamente com o Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso, é gratificante. É gratificante. De fato, o chamamento de Jesus Cristo às vezes é um chamamento radical. Há uma mudança por completo que acontece na vida das pessoas. Pedro, quando pregou o primeiro sermão ali em Jerusalém, e que as pessoas ficaram atônitas diante de tudo aquilo que Pedro estava anunciando acerca do Evangelho, e eles perguntaram a Pedro e disseram: o que nós faremos agora? Pedro diz: aceite Cristo como Salvador e Senhor das vossas vidas, para que chegue através da presença do Senhor Jesus um tempo de refrigério para vocês. O Senhor quer refrigerar a tua alma hoje através da presença dEle, através do Espírito Santo em tua vida. Vença o pecado, corra para os braços de Jesus Cristo hoje. Se você tem estado envolvido em algum vício, em alguma coisa que não agrada a Deus, quem sabe você está envolvido na bebida, ou alguém pode estar aqui dentro dessa casa e você está envolvido nas drogas que o mundo tem oferecido aí fora. Jesus Cristo te oferece algo melhor nesta noite aqui dentro desta casa. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida hoje. Deixa o pecado, abandone isso, para que o Senhor venha abençoar e fazer de você uma nova criatura. Vencer o pecado é depender de Deus. Viver pela fé é depender de Deus, é vencer o pecado, e em terceira instância é esperar a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador nas nuvens dos céus. Nas nuvens dos céus. A igreja está aqui porque mais de 300 vezes há uma promessa de Deus aqui neste livro, de que Ele voltará para buscar a sua igreja, o seu povo. E eu quero dizer em alto e bom som aqui hoje outra vez: as promessas de Deus não envelhecem. Estamos em pleno século 21. Atravessamos e estamos no século 21.
mas as promessas de Deus não falham. Deus diz em sua palavra: eu vigio, eu estou de olho na minha palavra para que cumpra. Jesus Cristo diz: pode passar céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar, não hão de passar. Quantas vezes o Senhor tem dito aqui, em sua santa palavra, que a história da humanidade um dia será interrompida pelo toque da última trombeta de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu prego o Evangelho de Jesus Cristo, e eu estou falando o Evangelho de Jesus aqui hoje, mas eu quero dizer a todos vocês, com toda a força da minha alma, eu creio na volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus para buscar a sua igreja. É isso que a igreja canta aqui. O Evangelho é cantado aqui, o Evangelho é pregado aqui, ele é proclamado aqui desse púlpito. Sempre as pessoas que têm fé no coração, acreditando que esse Cristo que nós pregamos haverá de voltar outra vez. Outra vez. O apóstolo São Paulo, em 1 aos Coríntios capítulo 15, ele diz: irmãos, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E eu gosto desta palavra, quando ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta de Deus. E Paulo, com toda a convicção da sua alma, ele diz: porque a trombeta de Deus soará. Oh, isso enche a minha alma de gozo. A trombeta de Deus soará. Louvado seja o nome de Jesus. Haverá um momento da história que Deus haverá de ordenar um dos seus atalaias, que ele toque uma trombeta nos céus, e todos aqueles que têm compromisso com o Senhor aqui na terra haverão de ouvir o toque dessa última trombeta. O toque da trombeta de Deus. Paulo diz: a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, e subiremos a estar com o Senhor na glória, e estaremos para sempre com o Senhor. Paulo diz assim: conforte uns aos outros com esta palavra. Conforte uns aos outros com esta palavra. A Bíblia Sagrada diz que a natureza está gemendo. Não somente a natureza, mas todos aqueles que têm o Espírito Santo estão gemendo dentro de nós, esperando a redenção do nosso corpo. Deus, talvez, ele já não aguenta mais tanta corrupção, tanto pecado, tantos jovens entregues à dissolução, à miséria e ao pecado. E haverá um momento que as pessoas serão surpreendidas com o toque de uma trombeta de Deus nos céus. E aqueles que têm compromisso com o Senhor haverão de ouvir o toque dessa trombeta. Será um momento muito rápido. A Bíblia diz que um ápice de tempo, o Senhor transportará os seus desta terra, e Ele vai recolher o seu trigo no seu celeiro eterno. Aprove a Deus que nós estejamos preparados nesta hora para dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu estou pronto para estar com o Senhor nos céus. Queridos, a melhor coisa que existe aqui neste mundo é nós estarmos caminhando para Jerusalém de Deus, para Sião celestial. Jesus Cristo um dia passou por uma cidade, e o texto sagrado dizia: eles não receberam Jesus, nem os seus discípulos, porque o aspecto de Jesus e dos seus discípulos era de quem caminhava para Jerusalém. A caminhada desta igreja é caminhada para os céus, para a Sião eterna de Deus. É para lá que nós estamos indo. O aspecto desta igreja é de quem está caminhando para Sião. E nós hoje estamos dando um brado aqui, convidando você. Se você ainda não fez uma aliança com Jesus, se você ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus, hoje a porta da salvação está escancarada em seu favor. Jesus quer receber a tua vida, Ele quer transformar a tua alma, Ele quer fazer de você uma nova criatura, para que você caminhe para os céus de Deus a partir de hoje. Queiram se colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Toda a amada igreja, eu quero pedir, irmão Eliseu, irmã Elza, cante um corinho aqui sobre fé, sei lá, qualquer corinho que fala sobre fé. E nós queremos dar a oportunidade agora, todos aqueles que estão aqui dentro desta igreja, dentro desta casa, que ainda não se aliançaram com o Senhor Jesus, para que você venha aqui à frente e diga sem palavras. Você pode vir aqui à frente calado, mas com esse gesto de chegar aqui ao santuário, você estará dizendo bem alto: eu quero me aliançar com Jesus a partir de hoje e viver pela fé nele, porque eu quero agradar ao Senhor. Saia do seu banco e venha, se porventura temos.
Quem sabe um senhor, uma senhora, um rapaz, uma moça, alguém, um adolescente, já começa a vir alguém aqui à frente, aceitando a Cristo como Salvador. A igreja pode dizer aleluia, diga comigo aleluia, para que as pessoas sintam verdadeiramente o desejo, a vontade, a necessidade de vir aqui para a frente. Nós estamos esperando todos aqueles que querem viver pela fé a partir de hoje, a partir desta data, 15 de maio de 2016. Venha para frente. Cante, igreja, aleluia. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Se você está na galeria, venha, desça. Desça e aceite Cristo como Salvador. Que atravessam, me levam para perto de ti. Não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Oh, aleluia! Vem fé. Só uma pausazinha aí, por gentileza. Eu gostaria de fazer um segundo convite aqui hoje. Pessoas que são crentes, que são membros da igreja, mas você sente que a tua vida está aquém daquilo que Deus quer, e você quer consertar a sua vida com o Senhor hoje. Saia do seu banco e vem aqui, porque o Senhor quer restaurar a comunhão dele com você, ou a comunhão sua com ele. Saia do seu banco e venha. Se porventura temos pessoas que são crentes, mas que você está sentindo-se, pastor, se o toque da trombeta de Deus acontecer hoje, eu não tenho certeza que eu subo. Venha para frente, se aliançar ou reaver outra vez a sua aliança com o Senhor. Talvez você pode ser obreiro, você pode ser obreira, mas o Espírito Santo te chama. Estão vindo algumas pessoas aqui, e nós louvamos a Deus por todas elas. Deus te espera, o Espírito Santo te espera. Se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. É a palavra de Deus para os nossos corações hoje. Vieram todos, podemos orar? Podemos orar. Está vindo mais alguém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado. Quantos que vivem pela fé? Levante a sua mão. Diga para o Senhor hoje: Senhor, eu vivo pela fé, eu acredito no Senhor, acredito em tuas promessas eternas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Pode fotografar, porque esse é um momento muito importante na vida dessas pessoas aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Estenda a tua mão para cá e vamos orar com elas. Os pastores que estão aqui vão estar impondo as mãos sobre essas pessoas, e Deus trará libertação e trará vida nova para essas vidas agora, em nome do Senhor. Maravilhoso e eterno Pai, Deus da glória, aqui tem pessoas de coração arrependido e rasgado, ó Senhor, que estão correndo para os teus braços, através desse gesto de vir aqui à frente, Senhor, diante desta multidão, e pedir o perdão dos pecados, a restauração para as suas vidas, pedir que o Senhor traga refrigério sobre esses corações, e faça dessas pessoas aqui, Senhor, novas criaturas através da tua presença maravilhosa. Senhor Deus de misericórdia, toca nesses homens. São vários homens que aqui estão, ó Deus, toca na vida deles de uma forma especial e maravilhosa. Livra-os, ó Deus, de todo vício, de tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor. Abençoa-os, ó Pai,
batiza-os com teu Espírito Santo, faz deles nova criatura para o louvor do teu santo nome. Nós oramos na certeza de que o Senhor está nos ouvindo nesta hora, em nome, na autoridade de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus.